Algumas semanas atrás eu te ensinei a fazer uma capa de almofada sem zip e hoje eu vou te ensinar a fazer isso aqui, ó, uma capa de almofada com zip. Quer dizer, ensinar é muito chique, né, comadre? Porque nós outras somos aprendizes de costureira e nós não estamos fazendo feio, então a gente compartilha aqui na internet, certo? Então, ó, clique em gostei e compartilha, né, comadre, esse vídeo de hoje que vai ajudar muitas pessoas a fazer uma capa de almofada com abas, menina. Agora, ó, você vai precisar de ter tecido, né? E o tecido você vai calcular o tamanho da sua almofada. Essa minha almofada aqui grande, ela tem 65 centímetros quadrados e ela pertence ao meu primeiro jogo de cama feito por euzinha, tá? E ó, que eu fiz 4 almofadas grandes, eu tô me sentindo assim, a expert para te ensinar a pregar zip na almofada, certo? E aí, comadre, como ela tem aba, você tem que calcular alguns centímetros a mais, certo? Então vamos lá. A minha almofada, ela tem 65 centímetros quadrados, certo? Aí eu quero fazer uma aba de 6 centímetros. Então, ó, 6 com mais 6, 12. Olha a calculadora aí, menina. 12 com mais 65 vai dar o que mesmo, comadre? 77 centímetros que eu preciso. Geralmente eu calculo 2 centímetros a mais para costura. Então aqui eu tenho 80 centímetros de tecido quadrado, certo? Daí, ó, eu cortei. O primeiro ele é cortado essa parte mesmo, né? 80 centímetros quadrados. Daí você corta dois tamanhos menores. Nesse caso aqui, eu tô com dois tamanhos de 45 centímetros quadrados, certo? Por quê? Porque desses dois tamanhos aqui é onde que eu vou colocar o nosso zíper. Para colocar o zíper, eu tenho duas técnicas. Essa técnica aqui, eu tenho duas técnicas, eu tô me sentindo muito chique, mulher. Essa técnica aqui é uma técnica mais trabalhosa, tá? E eu vou ensiná-la no final desse vídeo, para caso alguém queira. O alvo do vídeo vai ser a parte mais simples, certo? Aí que vem a nossa história, tá? Vamos deixar isso aqui e vamos pegar o nosso zíper. O nosso zíper, ele tem 60 centímetros de largura. E aí, para que ele chegue de comprimento, largura e comprimento, para que ele chegue ao tamanho certinho do nosso tecido, a gente precisa de uma emenda de tecido. Eu peguei essa dica na internet, tá? Aí, ó, a gente vai colocar por falar em dicas, muitas dicas vêm da minha mente, outras eu pego na internet, outras eu estudo na escola e aí a gente vai se virando juntas, né? E até aqui no canal mesmo tem muita gente que me dá dica. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: para essa técnica de colocar o zíper, nós vamos aumentar esses dois tamanhos aqui. A gente vai fazer tudo agora na máquina. E também nós vamos trabalhar aqui, ó, colocando o zíper aqui, certo? Então vem aqui comigo, comadre, já clica em gostei, tá? E para de falar aí na minha cabeça. Quando se fala em colocar zíper, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é o pezinho da máquina, tá? Toda máquina de costura vem com seu pezinho especial para colocar zíper. No meu caso, da minha, o pezinho é assim, ó, tá? Deixa eu mostrar aqui mais aqui que você vai entender, ó. Tá vendo? Tem dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. E você coloca de acordo com o lado que você vai aplicar o seu zíper. Certo? Certo. Então a gente já colocou aqui. E agora, como nós vamos aumentar o nosso zíper, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu cortei essa tira aqui. Você pode cortar duas tiras, ou você pode fazer assim como eu fiz. Corta uma tira larga e aí você só encaixa aqui. Eu gosto de alfinetar tudo antes de fazer, tá? É uma mania minha. E eu prefiro trabalhar dessa forma, alfinetando tudo, que eu acho assim que o serviço da gente rende muito. Alfinetou os dois lados, daí você vai passar a costura aqui, ó. Alfinetado no tecido, daí, ó, é só você costurar. Não esqueça de dar aquele pequeno retrocesso, tá? Seguinte, eu costurei essas duas partes, daí eu peguei o zíper,
Aí eu deitei ele do lado direito do tecido, alfinetei, ó, começo a alfinetar desde daquela parte que eu emendei no zip, alfinetei ele todinho de fora a fora. Aí agora, comadre, a gente faz o seguinte, a gente pega o tecido, coloca aqui e nós vamos dar uma primeira costura. Ó, essa parte que sobrou aqui a gente já vai cortar, tá? Não se preocupa não que ela vai dar certo. O interessante também é a gente passar a costura bem rente aqui, ó, no zip, tá? E aí você calcula mais ou menos um pezinho. E aí agora é a gente passar a costura bem rente ao zip e bem rente aqui ao nosso, esse acabamento aqui, tá? Não, não esqueça o seguinte, da gente dar aquele retrocesso, tá? Que é muito importante o retrocesso. Outro retrocesso. Ó, aí nós vamos virar o zip, vai ficar assim, ó. Certo? Tudo bem rentinho aqui, ó. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou passar o ferro aqui pra gente dar um acabamento bonito nisso aqui, tá? Mas antes disso, vamos pegar o outro lado. Deixa eu fechar aqui, ó. Lembra que eu falei que tinha fechado? Ó, só a gente fechar aqui. Agora a gente vai pegar o outro lado do tecido. Ó, não esquece de ver onde está o lado direito e o lado certo, o lado direito e o lado esquerdo do tecido não, tá? Aqui, esse aqui é o lado direito. Então, nós vamos colocar esse lado aqui do lado de cá. Seguinte, costurei o zip dos dois lados. Aí agora, ó, eu vou chegar aqui, vou cortar o excesso da nossa emenda e com o ferro de passar roupa, nós vamos passar aqui em cima. O ferro é um grande aliado da costura, tá? Eu aprendi isso com a minha mãe e com a minha irmã, que ela sempre passava antes de costurar. Por que eu tô passando o ferro aqui? Porque nós vamos passar uma outra costura rente aqui, ó, para esse zip ficar bem visível. Mas ele vai ter um segredinho para não machucar a pele da gente. Aguenta aí que eu vou explicar. Por enquanto, concentra aí na passagem desse cantinho aqui, certo? Mantendo o pezinho de zip, a gente vai passar a nossa segunda costura aqui no nosso zip, deixando assim o acabamento incrível. Aqui é fácil, né? Só uma costura reta, retrocesso e vem. Ó, chega no zip, agora a gente começa a trabalhar sério aqui, comadre. Não me desconcentra aí não, tá? Bota aqui, prende aqui. Seguinte, o zip está ok. E aqui embaixo, como medida, eu tenho aquele tecido que foi cortado reto, que significa que vai ser a frente da nossa almofada, certo? Daí eu coloquei aqui, ó, o meu tecido está do lado direito ainda, eu estou trabalhando com ele sempre do lado direito, ó. O zip está tudo certinho, abrindo e fechando. Aí, comadre, ó, propositalmente está sobrando uma boa parte de tecido. Por quê? Porque eu vou fazer aqui uma aba para esconder esse zip e também para proteger futura cabeçada na almofada, certo? Então eu vou calcular essa quantidade aqui e ó, retinho, bonitinho. Daí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos alfinetar
Vamos ver se isso aqui foi dobrada certinha, porque não pode ter erro também não, tá? Tem que ser dobrado tudo direitinho. Aí a gente alfineta e passa sempre pra gente ver se tá tudo do tamanho certo, né? Porque senão pode dar coisinhas erradas e é isso que nós não queremos, né? Tô falando, ó, a gente tem que medir, comadre. Pronto, então nós vamos passar uma costura nessa lateral para a gente prender essa aba aqui, certo? Como já falei 10 vezes, retrocesso. Comadre, ó, eu passei a costura bem rente aqui. A nossa aba está todinha pronta, bonitinha, passadinha. Agora é o seguinte, ó. Aqui está o lado direito do nosso tecido para cima, né? Agora eu vou pegar o lado direito, que é com a aba, colocar aqui para baixo. Vou alfinetar todas essas pontinhas e a gente vai fazer a nossa primeira costura aqui na lateral. Certo? Alfinetar não tem erro, né? Só colocar ponta com ponta e alfinetar. Passada, alfinetada. E aí, comadre, eu também cortei alguns excessos na lateral, deixei ela enquadradinha, bonitinha. Daí é o seguinte, vamos passar primeiro uma costura aqui, calculando um pezinho de uma máquina de fora a fora. Nós não vamos preocupar com acabamento, não, tipo fazer tipo um overlock, um zigue-zague na pontinha, porque a gente, você já vai entender. Vem cá comigo para a máquina. Ó, é um pezinho fora da máquina. A gente deixa 1 milímetro só para fora, né? Pisa no acelerador, retrocesso, daí ó, segue firme e forte aqui no negócio, tá? Retinho, com muita calma. Caso você queira, você pode até diminuir a velocidade da sua máquina, tá? E nós iniciantes, nós não fazemos palhaçada, lembra disso. Costurei de fora a fora, mas eu não dei aquele acabamento como a gente tinha falado que nós não iríamos dar, porque esse acabamento vai ser dado do lado de fora, certo, comadre? Aí é o seguinte, agora o que eu vou fazer? Eu vou passar o ferro de fora a fora aqui, e aí eu vou ensinar para você como eu faço a aba incrível. Aguenta aí quando eu passo aqui, comadre. Seguinte, depois que você passar bem passadinha a sua capa de almofada, você vai pegar uma fita, essas assim ó, de pedreiro, e calcular o tamanho que você quer, tá? A minha, ela tem 5 centímetros de largura e eu calculo um pontinho, assim, 2 milímetros do lado de fora, 2 milímetros a mais e aí aplico ela, tá? E ó, e passo ela de fora a fora, tá? Essa fita ela vai me servir de margem para não cometer enganos na hora da costura, tá? E ó, ainda eu vejo onde que tá o meu zip, então eu tenho um bom espaço para poder costurar, que você tem que ter cuidado para você não passar por cima do seu zip, tá? E ó, 5 centímetrozinhos, calcula aqui o que eu falei, ó, 2 milímetros mais ou menos antes de chegar na ponta. E não tem erro, comadre. Aí agora é o seguinte, nós vamos calcular mais um pezinho de máquina aqui para dentro e passar de fora a fora, somente aqui, certo? Vamos lá. Sei que tem muita gente que vai reclamar, Joaninha, porque branco, comadre, eu gosto de branco, tá? Branco
além de sujar quando você tá costurando, ele é muito bom, certo? Ó, o pezinho de máquina que eu falo é aqui, você calcula mais ou menos aqui e manda ver, mulher. Pisa no acelerador, retrocessa e vai em frente. Pronto, comadre, costuradinho de fora a fora. Daí que nós fazemos, nós tiramos esse tape, nessa fita adesiva daqui. Aí, ó, o seguinte, caso você queira, você pode colocar uma renda também aqui de fora a fora, com uma aba, aí vai ficar super linda. Eu não coloquei nessa daqui não. Por enquanto, se eu mudar de ideia, depois de achar que a cama tá precisando de mais rebarba, eu volto aqui e coloco uma renda bonitinha nesse acabamento. Mas a dica de hoje é essa, de como fazer uma almofada com zíper super fácil, com aba que vai deixar sua cama linda de fora a fora. E enquanto eu tiro essas linhas que está de sobra aqui e coloco o nosso enchimento para você ver, você clica em gostei, comenta, participa e que maravilha. Fácil, fácil de fazer e não esqueça de voltar aqui no canal porque nós temos vídeo todos os dias de segunda a segunda feito com o maior carinho para você. Um beijo grande e até a próxima. Tchau. Foi.